Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesta caminhada quaresmal. Mais uma vez eu quero relembrar. Na quarta-feira de cinzas, nós colocamos as cinzas sobre a nossa cabeça, pedindo misericórdia a Deus, dizendo a Deus que nós vamos criar vergonha na cara, que nós vamos levar uma vida santa, que nós não queremos mais ofendê-lo, que nós iremos fazer o bem ao próximo, que nós vamos levar uma vida mais de abandono nas mãos dele. E vamos nos corrigir desses erros que nos afastam de Deus. Hoje a igreja nos coloca na liturgia, na missa, esse capítulo 16, do versículo 19 até o 31 do Evangelho de São Lucas. Quando eu leio esse evangelho, meus irmãos, eu não nego para vocês, eu tremo. Eu tremo. Sei que as pessoas entraram aí num caminho de misericórdia, que Deus é misericordioso e tudo mais, e realmente Deus é misericordioso. E andando nesta linha da misericórdia de Deus, continuam nos erros e dizendo que Deus é misericórdia. Santa Faustina, ela disse que depois que as pessoas entraram no caminho da misericórdia, porque Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, muitas almas estão no inferno. Porque
se apoiaram na misericórdia de Deus, mas não mudaram de vida. Apoiar-se na misericórdia de Deus, sim, mas mudar de vida também. Aqueles que se apoiam na misericórdia de Deus, mas não querem mudar, estão caminhando para o abismo, estão caminhando para o inferno. E é o evangelho de hoje. Vejam só, o evangelho já foi proclamado. A primeira coisa que nós devemos nos colocar e nos perguntar eu sou Lázaro ou eu sou o rico? Qual é o meu comportamento? Eu me comporto como o rico, que é presunçoso, que não pratica o bem para com o outro? Ou eu sou o Lázaro que não tem nada e está vivendo todo tipo de humilhação, até os cachorros vêm lamber as feridas, porque ele não conta com ninguém, só com a misericórdia de Deus? Qual das situações? Claro, meus irmãos, esse evangelho, ele se aplica não somente à questão da caridade, da maldade, mas ele se aplica também à vida de pecado. Então vamos dizer assim, o rico simboliza aqueles que vivem essa vida, mas uma vida voltada somente para pecar, para ofender a Deus. Não vive os mandamentos da lei de Deus, não quer viver os sacramentos. E Lázaro é aquele que, na sua simplicidade, reconhece esse pecador e está lutando para viver os mandamentos. Quando ele erra, ele procura o confessionário, pede perdão a Deus e retoma a vida. E aí nós vemos o que vai acontecer com os ricos, que não querem saber de Deus, aqui no caso a representação, e os pobres que querem saber de Deus. Não vamos olhar a riqueza material e nem a pobreza material. Os ricos, aqueles que vivem da sua presunção, do seu orgulho, da sua vaidade, e por isso não precisam de Deus. É esses que são os ricos. Os pobres, aqueles que reconhecem as suas faltas e sabem que ele não pode viver sem Deus e procura a Deus. E aí o que foi que aconteceu? Todos os dois morreram. Meditemos, meus irmãos, nesta quaresma. Um dia todos nós iremos morrer. Eu encontro muitas pessoas com medo de morrer. E eu falo para elas, não precisa ter medo. Primeiro porque Jesus morreu na cruz e nos redimiu e nos salvou. A morte é apenas a saída da alma que sai do nosso corpo e vai para junto de Deus. Isso é a morte. Mas, realmente, quem está vivendo numa vida de pecado realmente deveria ter medo de morrer. Quem está na graça de Deus não precisa ter medo da morte. Aí eu digo o seguinte para as pessoas: você vai morrer, eu vou morrer. A questão não é a morte em si, a questão é como eu vou morrer. Em que situação? De pecado mortal ou de graça? Ou na santidade? Numa vida pecaminosa ou numa vida de santidade? Primeira leitura que está no livro de Jeremias, o capítulo 17, de 5 a 10. Jeremias está dizendo, maldito o homem que confia no homem. E na primeira leitura, ou no Salmo, que é o Salmo 1, lá diz, maldito o homem que na lei de Deus
não medita. Então, nós precisamos meditar na lei de Deus e desconfiar daquilo que os homens estão dizendo. Porque as pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, em vez de elas nos ajudarem a ir para o céu, ela vai nos ajudar a ir para o inferno. E aí nós vemos nos púlpitos autoridades religiosas, pessoas da igreja dizendo que o inferno não existe, que o inferno está vazio, que nós seremos, que a gente não precisa se preocupar porque Jesus já morreu na cruz, então nós não iremos passar por julgamento nenhum. Maldito o homem que confia no homem e na lei de Deus não medita de noite. Porque é conveniente eu ouvir e gostar desse tipo de conselho. Pode ficar em paz, todo mundo vai se salvar, o inferno está vazio, e ninguém vai para o inferno, porque Deus é amor e Deus é misericórdia. Então, podemos continuar na vida de pecado, meus irmãos, porque no final todo mundo vai se salvar. É isso que Jeremias está dizendo: maldito o homem que confia no homem, que confia nesse tipo de conselho. Cuidado! Esse conselho não nos leva para o céu, nos leva para a condenação eterna. Então, para aqueles que acham que não existe condenação eterna, o evangelho de hoje está mostrando. Os dois morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão. Ir para o seio de Abraão significa ir para o céu. Aquele que estava na graça, que vivia aquela pobreza, a pobreza de saber que é pecador, mas precisa da mão de Deus que o ajude. Esse que reconhece, que bate no peito e pede perdão a Deus, esse, quando morre, vai para o céu. E vai para o lugar de felicidade. Para sempre. Não esqueçam isso. É a felicidade para sempre. O rico, que lembra o pecador, que não quer saber de Deus, vai para onde? Leiam o versículo 23. Morreu também, aqui é o 22. Morreu também o rico e foi enterrado. O presunçoso, o orgulhoso, o corrupto, que não quer saber de Deus, que leva a vida errada, ele também morreu. Agora veja o versículo 23. Na região dos mortos aqui é o inferno. Por meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Primeira coisa, o inferno é um lugar de tormento. Ninguém quer ser atormentado. Então, o inferno é lugar de tormento. Não é bem assim. Maldito o homem que confia no homem. Aqui, a palavra de Deus está mostrando, o inferno é lugar de tormento. Então, ele gritou lá no meio dos tormentos, porque ele estava vendo Abraão, ou seja, ele estava vendo Deus com Lázaro. Ou seja, ele estava vendo Deus com aqueles que se salvaram. Então, no lugar de tormento, ele gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Agora ele já está falando de tormentos com chamas. Aí vem
os grandes sabedores desse mundo, como é que a alma pode queimar, se a alma ela não se ela não é como nós, se ela não tem um corpo material, como é que ela pode então lá no céu ou no inferno se queimar? Olha, eu não quero saber nem como é que é. O que eu posso dizer para você é que o Evangelho está mostrando que ele estava atormentado. E ao mesmo tempo que ele estava atormentado, ele estava nas chamas. Nas chamas, meus irmãos, que não consome. O tormento no inferno se dá com chamas que não consome a alma, não consome a alma. E não vai consumir o corpo, porque um dia o nosso corpo irá se unir à nossa alma no dia do julgamento universal. Então lá nós teremos um corpo e alma no céu, corpo e alma no inferno. Para você entender o fogo que não consome, é só você lembrar assim, pegue uma pedra, coloque no meio do fogo, uma pedra lá, você vai ver que o fogo queima, queima, queima e a pedra continua lá. A pedra não é consumida. Eu estou dando um exemplo assim, bem chulo, bem simples, para você entender como é que é. Maldito o homem que confia no homem, que na lei de Deus não medita. Isso aqui é meditação da palavra de Deus. Fogo que não consome eternamente, por causa daquele pecado, do adultério que não quis sair, dos vícios de maldade, porque não quis ir na missa no domingo, não respeitou seus pais, furtou, roubou, desejou a mulher do próximo e desejou o homem da próxima. E fez tudo para destruir aquela família. Cobiçou e se entristeceu com o bem do próximo. Deu mau testemunho ao ponto de destruir a vida do outro. Esses irão para as chamas, irão para o fogo eterno. Mais uma vez eu digo, não justifique o que eu estou falando e não acredite naqueles que dizem que o que eu estou dizendo agora não é bem assim. Maldito o homem, está dizendo na primeira leitura e está dizendo no Salmo de hoje. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que não confia naquele que está trazendo a verdade. Maldito o homem. Ali, ele nos tormentos eternos, e quando a gente vai lendo aqui o resto, o que é que nós nos deparamos? Que há um grande abismo entre o céu e o inferno. Quem está lá no céu não vai passar para o inferno. E quem está no inferno não irá passar para o céu. Ninguém pense que depois que passarmos desta vida, haverá arrependimento para os que estão no inferno. E aqueles que estão no céu vão pecar. Não, meus irmãos. Quem vai para o inferno não vai se arrepender. Não existe arrependimento pós-morte. O arrependimento é agora. Quem for para o inferno, no inferno ficará e nunca mais sairá de lá. E ninguém pense que quem está no céu aí vai dizer que um dia ele vai pecar lá no céu e vai para o inferno um dia. Não.
Quem está no céu, definitivamente no céu. Quem está no inferno, definitivamente no inferno. Está compreendido? Maldito o homem, vou dizer mais uma vez, que não acredita nessas palavras e que está achando que depois vai dar tudo bem. Não quer sair da vida de pecado porque Deus é misericórdia e continua nessa vida. E aí, pai Abraão, que é Deus, disse: não, quem está aqui não passa para lá. Ou seja, quem está no céu não passa para o inferno e quem está no inferno não passa para o céu. Está compreendendo esta verdade, meus irmãos? É uma grande verdade. Não podemos brincar com essa verdade. Precisamos lutar para ir para o céu. E aí depois, agora, ele pede, uma vez sabendo que ele ia sair desses tormentos, e aqui tem um detalhe que ele está dizendo, pedindo para Lázaro, olha bem, pai Abraão, tem piedade de mim. A piedade de Deus, a misericórdia é agora, meus irmãos. É agora. Piedade, tem piedade de mim. Viveu a vida desregrada, não quis saber de Deus. Agora, lá no inferno, fica pedindo perdão. Não, perdão é agora, enquanto está vivo. Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo. A ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Imagina você num momento de calor, a língua fica ressecada, você quer água e tudo está ficando ressecado e aí começa aquele sofrimento. É isso que ele está falando. É isso que aconteceu lá no inferno, na vida deste homem que não quis saber de Deus, que não levou uma vida santa. Você quer isso para você? Eu pergunto, a sua vida aqui na terra corresponde à de Lázaro ou à do rico? A mesma coisa, Padre José Augusto, a sua vida corresponde à de Lázaro ou de rico? Padre José Augusto, se Deus te chamasse agora, como ele chamou o rico e ele chamou Lázaro, para onde você iria? Para o seio de Deus ou para o inferno? Para nunca mais sair de lá. Você está refletindo? Tempo da quaresma é esse tempo de reflexão. Aí agora ele pede, dando uma de convertido, pedindo para que Deus enviasse agora pessoas para falar para os parentes dele. E aqui deixa bem claro, se eles não acreditam naqueles que estão falando, eles vão acreditar naqueles que morreram? É o final do evangelho de hoje. Maldito o homem que confia no homem, não medita na lei de Deus dia e noite e não quer se converter. O inferno existe. O céu também existe. O céu para os bons, o céu para os que vivem com Deus, o inferno para aqueles que estão longe de Deus. No dia de hoje, como nós estamos no tempo da quaresma, faça assim, um dever de casa. Pegue um papel, acenda ali no fogo e veja o que acontece com o papel. Ali, ou qualquer outro tipo de coisa. Claro, as crianças que às vezes estão ouvindo aqui, façam isso junto com os seus pais. Para quê? Para meditar, para você dizer assim, aquele papel representa a sua alma, aquele papel representa a minha alma. Aí quando você coloca, você vai ver que o papel vai consumir, vai desaparecer, vai virar cinza.
No inferno, a nossa alma não vai virar cinza, ela continuará sendo alma. E no dia que o nosso corpo for se unir com a nossa alma, aí o nosso corpo e nossa alma no inferno vai consumir-se não vai se consumir, vai queimar, vai sofrer por toda a eternidade. Nós temos a chance de ganhar o céu. Você está compreendendo? Maldito homem que confia no homem e que diz que não é bem assim. Que Deus nos conceda a graça de uma vida santa. Queremos o céu. Eu quero ir para o céu. E você? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.